Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Buscamos a Deus e as suas obras, ou apenas buscamos a Deus? Por que nós vamos a Deus? A devoção ao Sagrado Coração deve crescer em nós como uma busca desse amor, e devemos buscar esse amor. Mas é verdade que acontece muitas vezes a tentação na nossa vida, e ao invés de buscarmos a Deus, buscamos as obras de Deus. E aí nos perdemos. Basta ver, naquela passagem de Naamã, o sírio, ele buscava uma ação divina, porque estava com lepra. Ele tinha lepra, e aí disseram para ele: olha, se você for até o Deus de Israel, ele vai te curar. É poderoso. Então ele foi lá. Ele foi por causa de Deus? Não. Ele acreditava em Deus? Não. Acreditava até que por causa do seu criado, ele achava que o criado era judeu e dizia: olha, ele vai te curar. Acreditou por causa da palavra do seu servo, que era um homem de confiança dele. E apesar dele ser servo também, ele foi até lá. Foi até lá para ver. Foi em busca de uma ação divina, de uma grande graça, diante das misérias, da sua doença, da sua fraqueza, da sua incredulidade. A gente já sabe da história, porque o profeta manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E olha que o rio da terra dele, o Eufrates e o Tigre, eram muito maiores. Rios muito mais bonitos, mais limpinhos e melhores. E aí ele fala assim: olha, a minha terra tem isso. E aí o servo fala assim: olha, o profeta mandou fazer uma coisa simples. Se ele te mandasse dar uma volta no mundo para ficar curado, você não dava a volta no mundo? Dava. Então, mandou agora você só se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Vai lá e se lava. Se lavou e ficou curado. A partir daquele momento, ele buscou Deus pelas suas obras, mas passou a acreditar em Deus. E aí agora já não buscava Deus pelas suas obras, mas buscava a Deus. Assim deve ser a nossa devoção ao Sagrado Coração. Pelas nossas misérias, pelas nossas fraquezas, lançamos tudo no amor misericordioso, na fornalha do seu amor misericordioso. Isso queremos fazer. E vamos até Deus para que Ele nos ajude a vencer os nossos vícios, as nossas fraquezas, as nossas misérias, porque pedimos a Deus essa graça, mas devemos ir a Deus não por causa dessas graças, mas simplesmente por amor a Ele. Porque ao ver o seu amor por cada um de nós, ao morrer na cruz, queremos ter desse mesmo amor. Queremos crescer nesse mesmo amor. Todos buscam a Deus e buscam por necessidade. Inclusive, temos necessidade do amor e da graça. Por isso buscamos a Deus. Todos buscamos a Deus. É verdade que Ele vai sendo purificado. Buscamos a Deus pelas coisas que Ele pode nos dar no mundo, porque ainda estamos apegados ao mundo. Buscamos a Deus pelo seu amor e a sua misericórdia. Já estamos mais desprendidos do mundo. Buscamos a Deus porque Ele nos ama e queremos apenas amá-lo, mesmo o nosso amor sendo miserável. Aí sim, já estamos cada vez mais purificados. E quando ficaremos purificados de tudo? Quando Deus nos associar ao seu amor na glória dos céus. Já aqui na terra, no esforço e no exercício. Deus nos oferece continuamente uma oportunidade de estar com Ele, de falar com Ele. Estar com Ele na oração, de falar com Ele do coração. É um diálogo de coração a coração. São José Maria Escrivá dizia que a meditação é isso. Vocês estão me ouvindo, mas as minhas palavras, que não são minhas, a maioria delas eu tudo copiei, eu só estou repetindo igual papagaio. Então o que acontece é que a meditação é um tempo que a gente passa com Deus para falar de coração a coração. De um coração ferido, magoado, triste e fraco, a um coração magnânimo, cheio de misericórdia e de amor, que nos compreende perfeitamente.
porque morreu por nós. É um diálogo de amor e de afeto, de carinho, né? E Deus nos oferece continuamente essa oportunidade de estar com Ele, de falar com Ele. Ali seremos purificados, ali se dá a purificação. O tempo que passamos com Deus é lançar as nossas misérias. Olha, temos um monte de aflições, um monte de preocupações, um monte de coisas que temos a tentação de sair correndo para resolver. Como metade deles não dá para resolver e a outra metade a gente não tem nem força, então a gente fica aqui mais um tempinho e oferece todas essas misérias, lançando-as na fornalha do seu amor misericordioso. É isso que vamos fazer, já que não damos conta. Dá para olhar os filhos, o que eles estão fazendo agora em casa? Não. Dá para resolver o problema de amanhã? Não, nem chegou. Dá para resolver o problema do ano passado ou de ontem? Não, já foi. O que a gente pode fazer? Viver o momento presente, com todo o coração. Esforçar-se por pôr o coração em todas as coisas. Assim vivia São José Maria Escrivá, assim viveram muitos santos. Viver o tempo presente, um caminho de purificação, lançar nossas misérias, nossos pecados, nossas fraquezas no amor misericordioso. Assim, vamos compreendendo. Santa Teresinha descobriu que era preciso passar pelo sofrimento da vida presente, porque o sofrimento nos purificaria das nossas vontades. E é o momento em que, purificados, seremos transformados em Deus. São José Maria Escrivá também percebeu isso. Só que, para aguentar o sofrimento, precisamos de auxílio. Para aguentar a purificação, porque ela demora, precisamos de perseverança, porque a gente tem vontade de desistir. Está demorando muito, queria tanto que Deus me desse tal coisa, mas está demorando muito. Essa é a purificação. Quando Deus vai te dar? O céu é no fim, não é agora não. É de que o céu é agora, então vai morrer. Vai morrer hoje. Então, não é, queremos o céu, ele vai sendo dado aos poucos. Essa é a purificação. Deus não dá tudo. A mãe pode dar tudo para os filhos? Não. Quantos de nós recebeu tudo das nossas mães? Não recebeu, não. Recebeu tudo de mão beijada? Não. Porque mãe não é amiga, mãe é mãe. O dia que mãe foi amiga, perdeu. Está tudo perdido. Então é isso. Deus é muito íntimo a nós. E se torna um amigo, porque caminha conosco. Mas não é amigo, ele é Deus. Por isso ele tem tudo a nos dar. Nós temos tudo a pedir. Por isso é uma troca constante. O sofrimento da vida presente, precisamos do seu auxílio e da sua graça para suportar. A purificação que devemos passar só na perseverança, sendo fiéis na oração, no plano de vida, sendo fiéis no pouco. Quem é fiel no pouco é no muito. E a transformação? Quando estaremos bons? Quando seremos bons o suficientes para amarmos mais a Deus? Para a transformação é preciso fidelidade. A fidelidade em permanecer diante do olhar de Deus. O rei de Israel não se deu conta, do profeta Eliseu. E o que acontece? Acontece ali que esse homem cumpre a vontade de Deus. Ele não consegue perceber a grandeza do amor de Deus naquele homem. E aquele homem consegue levar depois, pouco a pouco, esse homem. Esse rei vivia para si, mas depois descobriu que era preciso viver para os outros. Afinal, ele era rei dos outros e os outros viviam para ele, como ele deveria viver para eles também. Convertei-vos ao Senhor, voltados inteiramente a Deus, com os olhos fixos, como quem busca a face do Senhor. Buscar constantemente a face de Deus. É engraçado que aqueles que nós amamos, queremos ver o rosto. Hoje em dia é tão fácil, Basta uma ligação, uma videochamada, a gente vê o rosto da outra pessoa que a gente ama. É facinho. A gente vê a pessoa, conversa com ela. Na minha época, eu lembro quando eu ia para Roma, não tinha telefone, era muito caro. Então eu só falava com a minha mãe uma vez por semana e era o dinheiro que tinha. Eu tinha que comprar um cartão e o cartão durava 10 minutos. Então era 10 minutos que tem para falar para minha mãe. 10 minutos é muito, com a minha mãe não é. Então, com a minha mãe não é, 10 minutos é bem pouquinho. Então, é quase nada, não resolve nada 10 minutos. Então era difícil, tanto para ela quanto para mim, que via o quanto amor tinha. Então é verdade, convertei-vos ao Senhor, voltados inteiramente a Deus, com os olhos fixos,
né? Como quem busca a face de Deus. Estar íntimo ao nosso Senhor, mais perto desse coração que nos ama tanto. Deus nos chama e vai nos fortalecendo pouco a pouco. Ele escolheu para que fôssemos seus e nós devemos ser seus. Devemos ser mais de Deus. É isso, Ele nos chamou para sermos dele, porque Ele quer dar o seu amor. E nós só podemos dar o que temos. Como podemos amar mais as pessoas se não buscamos? Então devemos ser mais de Deus para dar mais aquilo que recebemos mais. A quem muito é dado, muito será cobrado, amar. É dando que se recebe. Assim, buscamos a Deus. Deus nos chama e nos fortalece, porque nos escolheu para que fôssemos seus. Aqui está a fonte de toda a conversão, estar com Ele, sem cessar. Voltar sempre o coração para Deus. Assim era São José Maria Escrivá, Santa Teresinha, São Paulo. Já não conseguiam ficar longe desse amor. E não conseguiam parar de pensar nesse amor. Às vezes a gente tem um santo ciúme, né? Uma santa inveja. Quanto que será que a gente vai ter tanto amor a Deus que a gente não consegue ficar longe dele? Bom, bastou ver uma contrariedade e esqueceu de tudo. Vira até bicho, né? Então fica até com raiva, com tantas coisas. Então são lutas que devemos, né, travar todos os dias. A fonte de conversão é estar com Ele, sem cessar. Abrir o coração, rasgar o nosso coração, escancarar o nosso coração para Deus. Seja na confissão, seja na nossa oração diária, escancarar o coração, dizer as coisas que se passam no coração. Ele já sabe, mas por que temos que dizer? Porque temos que admitir que estamos assim. Porque nele encontraremos força, com ele sofreremos, por ele seremos purificados e com ele seremos transformados. Assim é a nossa vida. Toda vez que eu leio esse tema, né? Porque é próprio dos santos, né? Todos eles, Deus permitiu que se aproximassem dele. Aproximar-se da cruz é sofrer. Sofrer é amar. Amar é ser purificado por um amor tão grande diante das dificuldades, né? Ao ponto em que esse amor vai ser tão grande, seremos tão purificados, que já não será um incômodo e nem mais sofrimento, será uma transformação com Deus. Quando isso se dará? Quando a gente for santo. Mas quando isso se dará? Pouco a pouco, todos os dias. E os santos experimentaram isso, né? Eu lembro que eu gosto de fazer, eu tenho as minhas loucuras, né? Acho que eu já disse isso, não sei se foi aqui. Tenho as minhas loucuras quando eu pego o trânsito, eu ponho música para não passar raiva no trânsito. E eu fico lendo as placas dos carros, né? Quando tem 3 letras, eu fico tentando formar frase com as letras, né? Então eu fico com as minhas loucuras. Então todo mundo tem loucura, eu faço isso, né? Então teve um dia que eu escolhi, hoje, quando eu venho da filiação José para cá, eu venho voando, igual avião, só não vou porque não tem asa. Mas nos outros momentos, assim, muitos outros eu faço penitência. Então, mortificação do dia hoje vai ser pegar uma fila, quando eu vou para o centro da cidade, e não trocar de faixa. Nossa, isso daqui quase mata do coração. Então, às vezes faço um pequeno oferecimento. Isso é de verdade. É sofrimento, é purificação, não sei se transforma. Se me transforma em bicho ou mais santo. Mas, de verdade, transforma a gente. Então, um dia eu estava atrás do ônibus, mas começou a me fazer raiva, porque o motorista parava em todos os pontos, que eu estava na faixa, que não era exclusiva de ônibus. Eu tinha que ficar naquela faixa que eu ia entrar 4 ruas. Então eu estava atrás do ônibus. Então eu tinha que ficar. Aí ele parou no primeiro ponto. Parou no outro ponto. Aí ele parou na frente de um hospital, que não era o ponto. Aí ele foi descer, ele desceu do ônibus, eu vi que ele desceu do ônibus. Meu Deus, o que ele vai fazer? Agora ele foi abaixar a cadeira, a maquininha para abaixar a cadeira de rodas. Ixi, agora que vai demorar. Agora que vai ser santificação. Vai ser agora que eu vou ter que aguentar, meu Deus do céu. Aí fui rezando, não posso rezar. Eu olhei para a placa do ônibus, não consegui formar frase nenhuma. Falei, que tragédia. Aí falei assim, nem uma frase de piedade, tentei formar, mas não saía nada. Aí falei assim, aí eu olhei para a placa, assim, tá escrito no ônibus, SP Trans, né? Aí nessa hora eu falei assim, olha, tudo aquilo que eu precisava. Sofrimento, purificação e transformação. Ah, que maravilha, SP3. Então ficou, agora vai ficar. Então, de verdade, então são coisas que a gente tem que lutar, parece que são lutas, que Deus vai dando a graça da gente ver com outros olhos uma coisa que é ruim. Então, Deus vai dando a graça, porque a gente se esforça.
eu melhorei aquele dia? Não, continuei com raiva atrás do ônibus e ofereci aquela raiva. Vai fazer o quê? Não teve o que fazer, não oferecer a raiva, mas pelo menos tirei um proveito. Uma luz no meio da raiva. Pronto, uma luz no meio do caminho, né? No caminho lento. Mas tudo bem, mas foi. Então, são essas coisas que temos que aprender a oferecer, que custam muito. São José Maria Escrivá, né? A perseguição que sofreram na Espanha, teve que ir a pé cruzar os Alpes com risco de morrer, ele com diabetes, com um monte de coisa. Meu Deus, tinha tudo para reclamar e dizer que Deus o abandonou. E teve até essa tentação. Teve um momento que ele estava numa crise existencial. São José Maria Escrivá passou, né, por uma depressão mesmo, uma tristeza profunda. Perseguição na igreja, viu os padres amigos morrerem, né, a família perseguida, passando necessidade, passando fome, ele doente, tendo que atravessar a pé, escondido, né? Olha, sofreu muito, e aí teve a tentação e a fraqueza, foi purificado exatamente em tudo isso, até depressão teve, não tinha nem vontade de rezar, e pediu um sinal para Deus, até que Deus mostra uma rosa, né? Quem conhece a história toda, ele entrou numa igreja e a igreja estava destruída. O que ele viu? Ele pediu um sinal para Deus, ele achou uma rosa de madeira inteira, assim, aí pegou, viu aquilo como um sinal, um carinho de Nossa Senhora, para que ele pudesse de verdade ter confiança em Deus e continuasse o caminho. Assim fez, abrir o coração, rasgar o nosso coração, escancará-lo, né, diante de Deus. O tempo para Deus, isso é importante. Não cansar-se de o buscar. Assim viveu São José Maria Escrivá. Buscou continuamente esse amor e esse coração, mesmo quando não conseguia ver. Assim fez, assim perseverou, porque sabia que precisava desse amor, podia contar com esse amor. Ele não podia contar com as suas forças, não podia contar com a sua perseverança, não podia contar com nada, porque estava num momento mau. Mas com Deus podia contar. E como foi fiel, no pouco, Deus foi acumulando. Deus foi dando a ele um pouco mais. Deus vai acrescentando sempre um pouco mais. Assim foi a sua vida. Olhar de um modo novo, renovado no mundo. O marido, os filhos, o trabalho, olhar de uma outra forma, com o olhar de Deus. É tudo para sofrimento? Sim, vai ter, está garantido isso já. Porque quem vive vai sofrer. Quem sofre e aceita é purificado. E quem aceita a purificação é transformado. Assim se dá o caminho para a vida. Naamã foi dócil. Quando ele obedeceu ao que o profeta disse, ficou curado. Basta obedecer o que Deus pede. E a primeira cura já foi. Você venceu a sua miséria, a sua fraqueza e a sua vontade. Cedeu à vontade divina. A obediência já garante a primeira vitória sobre a nossa vontade. Por isso a obediência é tão importante. Naamã foi dócil, obediente. Num segundo momento, curado. Num primeiro momento ele reclamou. Eu vou me jogar nesse rio porcaria que é pequenininho. O meu da minha terra é muito maior, muito melhor. Tinha até justificativa. Aí o outro insistiu. Mas olha, ele pediu. Será que não vale a pena? É uma coisa tão simples. Vai lá e faz. Olha, é tão simples rezar um tercinho, meu Deus do céu. É tão simples lá ser fiel na missa. É tão simples. Vai lá, faz. É tão pouquinho. Vai lá. Deus vai te curar. Será que não é nesse sofrimento que Ele vai te purificar? E nessa purificação não vai transformar a sua vida? Assim deve ser a nossa vida. Mergulhar muitas vezes nessa graça. Não é no Rio Jordão que a gente vai mergulhar, mas é na graça de Deus, aquilo que nos purifica. Do seu lado aberto jorraram sangue e água. Uma água que nos purifica. Uma água que vai nos tornar mais dóceis. Mergulhar muitas vezes nessa graça. Recorrer aos sacramentos, a confissão, a comunhão, conforme o homem de Deus tinha mandado, assim fez Naamã. Conforme Deus nos mandou, assim devemos agir, recorrer ao seu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quem não tem cansaço? Vinde a mim, todos vós que estáis afatigados, com muito a fazer, e eu vos darei descanso. Nessa vida e principalmente na vida futura. Não vejo a hora de eu estar dentro daquela caixinha de madeira tão bonita e ver se ela se descansa em paz. Que glória vai ser.
Só não sei se eu vou merecer ir para o céu. Ai, Senhor. Então pode adiar mais um pouquinho para mim tentar purificar o que não está bom. É isso que a gente tem que pedir a nosso Senhor. Quando vai ser a nossa hora? Ninguém sabe. Por isso temos tempo de ser purificados agora. Rejuvenescer. Aquele homem estava com a sua pele podre por causa da lepra. Deus, de podre, ficou rejuvenescido. Das nossas misérias e fraquezas, desânimos, tristezas, ficaremos rejuvenescidos também, se nos encostarmos, se nos aproximarmos desse coração, se nos inflamarmos desse amor, se deixarmos inflamar por esse amor, seremos rejuvenescidos, renovados no amor de Deus. Mais do que a sua pele, todo o seu corpo, toda a sua vontade, toda a sua disposição e a sua alegria ficaram renovadas. Deus não renovou só a pele de Naamã, renovou tudo na vida dele. É isso que a gente quer, que Deus renove tudo também na nossa vida, né? E fiquemos cada vez melhor com Deus. Cresceu na fé, cresceu na confiança, cresceu na obediência, cresceu na docilidade, cresceu nos propósitos. Assim é uma alma que se aproxima de Deus, vai crescer consequentemente. A minha alma tem sede de Deus e suspira por Ele. E quando verei a face de Deus, diz o Salmo. Por isso devemos querer estar com Deus. E isso pede o coração. Os que não se abriram a Deus por causa do ódio, quiseram expulsar e apedrejar Jesus das suas terras. Aqueles que não se abriram à vontade de Deus, o apedrejaram, o expulsaram da sua vida. No nosso caso, temos que renunciar à nossa vontade, tomar a cruz e seguir Cristo. Esse é o desejo de amar, de seguir o amor. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Assim diz o Salmo. E esse é o dia que a gente reza, esse é o Salmo que a gente reza no dia da ressurreição, na Páscoa do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Qual é o dia que o Senhor fez para nós? Todos. O da ressurreição, porque é a certeza da salvação, mas todos, porque nos aproximamos do ressuscitado, daquele que nos redime de todas as nossas culpas. Podemos, portanto, oferecer ao Senhor uma resposta filial, estar com Ele, né? Um exame de consciência mais profundo, né? Onde partimos, né, para nos aproximarmos de Deus. Assim, perceber o que nos afasta de Deus. Essa preguiça, esse orgulho, essa teimosia, essa fraqueza. O que nos impede de sermos inflamados por esse amor? Tem alguma coisa que está úmido nessa fogueira, que não está pegando fogo, que a gente tem que tirar. Tirar para que de verdade se inflame o nosso coração. Confessar com contrição, né? Corrigir, né, a vida com elementos concretos, né, de maneira a agir bem. Assim fez o coração de Cristo, um coração inflamado, capaz de perdoar. Se é capaz de perdoar, aproximemo-nos então dessa fonte de misericórdia e o seu perdão. Confessemos os nossos pecados então, porque assim se começa a mudar toda uma vida. Assim nosso Senhor nos quer, maneira de ser, agir, tudo pode ser mudado, né, se pela força de oração, né, diz aquela musiquinha, né? Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. São José Maria Escrivá tinha bem claro isso. No Opus Dei, o fundamento da vida é a filiação divina e a oração. Porque a oração é filhos que se colocam diante de Deus. E a filiação divina é o que o filho faz diante de um pai que tanto ama. Assim é a vida no Opus Dei para São José Maria Escrivá. A filiação divina é o principal, porque sendo filhos, não podemos deixar de ter um diálogo com esse pai. E a vida de oração é a consequência de quem é filho. Assim, sendo bons filhos, estaremos num diálogo contínuo com o nosso Pai, que é Deus, com Jesus, que é nosso irmão e Salvador, né? São Paulo experimentou isso. Eu corro como quem busca a meta, dou murros como quem esmurra o ar. Corramos todos, portanto, rumo a essa certeza. São Paulo faz isso como um atleta que busca melhorar para estar com Deus.
que luta muito, dá murro como se desse murro ao ar, né? Acho que é os seus pecados, né? O que Deus me pede é só um pouco mais. São Tiago fala assim, né? Qual é a coisa que nos impede de dar um pouco mais a Deus, de viver a caridade e o bem? São Tiago diz, né? O que nos impede de dar mais a Deus é a língua. Quando murmuramos, quando falamos mal, quando reclamamos, quando não aceitamos, quando na verdade, mas o mesmo instrumento que nos pode reprovar é o mesmo que pode louvar a Deus. Por isso purifiquemos. Falou um palavrão? Reza uma Ave Maria. O palavrão foi curtinho. A Ave Maria vai ser maior. Ganhou Nossa Senhora. Maravilha. Então é isso que tem que fazer. Falou um palavrão? Uma Ave Maria. Palavrão feio? Isso merece até um credo. Né? De verdade. Então a gente pode reparar as ofensas. E ainda viver a caridade. Pedir desculpa depois. Ai, que vergonha. Falei um palavrão. Perdão. É isso. Assim que se repara. Assim que se cresce no amor. Né? São José Maria Escrivá vai dizer: se não puder louvar, cala-te. Se não puder louvar, cala-te. Não pode falar nada de bom da vida daquela pessoa, então não fala mal da vida da outra. Isso também é uma prova de amor. Afinal, Deus ama todos. Não difamar, não caluniar, não ceder à ira. É assim que se vence o coração inflamado, lançar essas misérias em Deus. Vai reclamar com Deus. Eu lembro quando estava no seminário, na época eu estava tão bravo, o padre Rafael virou para mim e falou assim: você tá com raiva? Vai reclamar com quem te chamou. Entrar na capela e ficar lá reclamando. Espera ele te dar a resposta. Fiquei lá meia hora. Jesus nem falou comigo, mas eu fiquei com ele meia hora. Né? Acho que ele falou assim: eu vou ficar calado para você aguentar e você saber esperar quando tiver que dar a resposta. Então eu vou ficar calado, não vou falar nada. Até hoje estou esperando a resposta. Não deu, estou esperando. Um dia ele vai dar a resposta. Vai, com certeza. Então vamos esperar. Então é isso que a gente tem que fazer. Esperar continuamente aos pés de Nosso Senhor. Já viu a criança? Mãe, posso fazer tal coisa? Não. Mãe, me deixa fazer tal coisa? Não. Mãe, mas por que não? Por que não? Mas por que não é a resposta? Porque não e acabou. E se insistir vai apanhar. É assim que funciona. Tem que esperar. Não é assim que funciona? Não era assim com a gente? Hoje em dia não está muito assim não. Mas era assim com a gente. Acho que tem que ser assim de novo. Tem que ser assim, tudo de novo. Por quê? Porque assim a gente aprende. Como ajuda a oração do anjo da guarda? Aprender a refrear a nossa língua, a nossa vontade. Pedir ao anjo que seja o nosso protetor, aquele que zela por nós, aquele que está ao nosso lado, que nos dá um bom caminho. Lembra até hoje, reza a oração, né? O anjo da guarda, um bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Aprendi quando era criança, nunca mais deixei de rezar. Rezo toda noite antes de dormir e às vezes quando acordo. Às vezes não, quando acordo também. Então é isso. Rezar uma oração de criança, rezo até hoje. Pouco importa, ninguém sabe. Tá gravado, ai que tragédia. Agora todo mundo sabe. Mas vai fazer o quê? São as orações que a gente tem que rezar. Reza com o coração porque aprendeu. E tentar pôr o coração naquelas que a gente aprendeu, que sabe decor, que às vezes nem presta atenção. São José Maria Escrivá. Evita as críticas, as murmurações, discórdias entre os irmãos. É preciso ir até Cristo. A humildade é crescer na imagem de Cristo. E no coração de Jesus vamos crescendo. Lançar-se a esse amor misericordioso. O orgulho, que insiste com teimosia na nossa vontade, no nosso parecer, nos tira de Deus. Porque o orgulho faz isso. O orgulho tirou o diabo do céu. Pode nos tirar do caminho da salvação. Por isso a humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão para aceitar as contrariedades e os sofrimentos. E humildade para os pôr em prática. É isso que Nosso Senhor pede. Um coração inflamado. Crescer para dentro. Deixar Cristo crescer em nosso interior. Nas nossas vontades, nas nossas disposições. Pedir a Nosso Senhor isso. Ser solícito. São Paulo vai dizer: castigo meu corpo para manter na servidão do Evangelho. Nas coisas pequenas estaremos com alma iluminada, impulsionadas pela graça, que buscamos, sedentos de amor. Aqui eu mudei um pouquinho as palavras de São Paulo, mas é exatamente por isso. Sedentos desse amor, cristãos solícitos para dar a cada um Deus.
para buscar em todos os momentos Deus. Quando? Pelos nossos trabalhos, pelas nossas orações. Eu acho que aquela jaculatória repetida muitas vezes, né, por Santo Afonso Maria Ligório, não sei se foi ele que criou, mas eu sei que ele repetia nos seus livros, né, muitas vezes, aquela jaculatória do Sagrado Coração, que Santo Afonso dizia, nos ajude e nos sirva, né? Ele dizia: ó Sagrado Coração que tanto nos amais, fazei que vos ame cada vez mais. Dizer muitas vezes essa oração, e dizer com o coração, ou que dizia São José Maria, que não é muito diferente disso, com outras palavras bem diferentes, mas que dizia no final das contas, o mesmo desejo de amar Deus. Trabalhar amando e amar trabalhando. É isso que é a nossa vida. Trabalhar amando muito, porque Deus nos colocou aqui, e amar trabalhando, porque amar é servir. Assim pensava São José Maria Escrivá, e diante de um coração que tanto nos ama, não pensava outra coisa senão trabalhar amando e amar trabalhando. Assim deve ser a nossa vida. Pedir então essa graça à Virgem Maria, que nos ensina com o seu coração a meditar, a pensar em todas as coisas que acontecem na nossa vida e a lançá-las todas no coração de Jesus. E Nossa Senhora prometeu que aqueles que confiam, que são bons filhos, que obedecem à vontade de Deus, o seu imaculado coração triunfaria sobre todas as misérias e os pecados, porque é um coração que se apoia no Salvador. Que o coração de Maria, o imaculado coração de Maria, nos aproxime mais do Sagrado Coração de Jesus. E desses corações cresceremos ainda mais. Não bastasse eles, ainda temos o castíssimo coração de São José. Muitos corações para nos ensinar e inflamar também o nosso coração.